Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia e muito frio por aqui. Hoje, dia 13 de Iyar de 5.784, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tomar o café que eu fiz. Torçam para que esteja tomável, bebível, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihad bidvaro. Depois que eu mudei de marca, que não vou fazer propaganda da marca, porque era uma pior que a outra, a coisa mudou aqui. A coisa está melhor por aqui. Então nós vamos lá, sem mais delongas, nós vamos direto, porque eu estou fazendo realmente os vídeos bem seguidos do Hafetz Haim. Não esqueci a ética do Sinai, não esqueci o Talmud essencial, muito menos os outros vídeos que nós pretendemos fazer. Mas nós temos que ter essa sequência, e eu resolvi que nós vamos ter essa sequência o quanto antes. A sequência do nosso treinamento é não fazer Lashon Hara, de fazermos Shmirat Lashon, porque o Lashon Hara está a 1000, por aí. Estou percebendo, estou um pouco decepcionada com algumas coisas, então vamos treinar. Inclusive decepcionado comigo mesmo, então vamos treinar, não é mesmo? Através de Shmirat Lashon, o judeu realça para sempre o poder espiritual das suas palavras. Esse dia é o dia 23º, o primeiro ciclo, o ciclo de Tishrei ou o ciclo de Nissan. Se você é novo no canal, vai lá no comecinho da playlist que você vai compreender. Os 6 primeiros vídeos, o conteúdo propriamente dito de todo o livro, de toda a interpretação do autor sobre Hafetz Haim, sobre uma lição a cada dia. Então, quem já está aqui, já acompanha o canal, sabe que nós temos os dias um após o outro, né? O dia 1, dia 2, mas não é o dia do mês exatamente. Por quê? Porque de regra seria dia 1 de Tishrei, 2 de Tishrei, né? E depois repete o ciclo, 1 de Nissan, 2 de Nissan e tudo mais. Como nós não estamos de acordo aqui com os dias, nós não estamos iguais, nós já estamos enfim, nós estamos em 13 de Iyar. Quero ver aqui se eu marquei, sim. E como já a Nissan passou, Tishrei não chegou, enfim, você começa quando quiser. Começa no dia 1, que dia? O dia primeiro que você começar, é qualquer dia. Nunca é tarde para começarmos o treinamento. Então hoje é o 23º dia do treinamento de fazermos Shmirat Lashon e não fazermos Lashon Hara. Isso que significa 23º dia. Bom, eu li a máxima antes de explicar isso para vocês e vou reler a máxima e tirar a palavra judeu e colocar todos nós, porque Shmirat Lashon é um treinamento para a humanidade se melhorar. E Lashon Hara é uma proibição que devia estar em outdoors, assim, na cidade, sabe? É proibido fazer Lashon Hara. Como as placas de trânsito, devia estar em tudo que é canto, na porta da nossa geladeira. Uma boa ideia para nós. Colocarmos, assim, os bilhetinhos na casa, não fazer Lashon Hara. É proibido fazer Lashon Hara. Então, vou ler novamente. Através de Shmirat Lashon, o ser humano realça para sempre o poder espiritual das suas palavras. O que nos difere dos animais é o nosso poder de fala. E se nós falarmos de forma certa, na hora certa, ou não falarmos, fizermos Shmirat Lashon, por certo, nós vamos realçar para sempre o nosso poder espiritual, né? O poder espiritual das nossas palavras, porque elas têm poder. Por isso eu disse, quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá ver o poder das palavras na água, né? Aquele experimento muito, muito conhecido. Você jogar palavras de amor para a água, jogar palavras de ódio para a água e ver como é que fica a molécula, né? Como é que se transformam os cristais. Então vamos ler aqui uma lição a cada dia, Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan HaKohen. Eu gosto tanto de falar a Cohen e gosto muito de falar David também. Quando a vítima aprova, olha que problema aqui, vou ler direto, depois nós conversamos. Diferentemente das afirmações depreciativas, adendo antes de ler. Lembrem-se, estamos na parte 2, vamos pegar aqui no livro para mostrar bem direitinho. Parte 2 da seção 1, olha só. Aqui é a parte 1 da seção 1.
Nós estamos aqui embaixo, parte 2 da seção 1, onde já não é mais só depreciativa, e sim uma fala prejudicial. Vamos lá. Diferentemente das afirmações depreciativas, uma afirmação que não contém desprezo, mas apresenta um dano potencial, pode ser feita sobre uma pessoa se não houver dúvida de que ela não tem objeções. Então pode ter até, ela não despreza, ela pode ter um potencial prejudicial, mas a pessoa, a vítima, vamos dizer assim, ela não faz objeções. Vamos ver se podemos. Se alguém frequentemente falar sobre a sua incapacidade de lembrar-se até do seu próprio número de telefone, não seria proibido aos outros repetir esta afirmação, desde que nem o falante nem o ouvinte criem uma imagem negativa da pessoa por causa de sua memória fraca. Certamente, se uma pessoa der permissão explícita aos outros para revelar informação potencialmente danosa sobre si mesma, eles podem fazê-lo, sempre que a informação não for depreciativa. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Shmirat Lashon, se não houver necessidade. Aqui o que ele está dizendo é que, por exemplo, você diz assim, a Sharon tem uma memória, e seria uma verdade, uma memória muito fraca. Ela fala uma coisa, depois ela já não sabe de onde ela tirou aquilo, porque ela falou, onde ela leu. Às vezes não cita autores, um pecado gravíssimo, e é mesmo, tá, gente? Às vezes, enfim, ela não lembra, ela mistura as coisas. Eu não tenho objeção nenhuma de falarem isso de mim. Então, não há uma proibição de fazer isso. Mesmo que há um potencial prejudicial. Por que um potencial prejudicial? Porque aqui no YouTube você pode, a pessoa que está escutando pode dizer, eu não quero assistir. Eu não quero assistir, ela não sabe o que está falando, ela esquece de onde que tirou, enfim. Então isso tem um potencial prejudicial. Eu não tenho objeção, mas melhor seria não fazer isso. Ou, por exemplo, então eu vou lá, eu estou prestes a conseguir um cargo novo, um emprego, uma colocação que me é muito necessária no momento, seja financeiramente ou não, e você chega para o possível empregador, sempre aquela história, né? E diz, olha, ela tem uma memória muito fraca, e eu preciso ter a memória boa para esse emprego. Eu não preciso que você diga isso, porque você me prejudica dessa maneira. Então, nós temos que ter, nesses casos aqui, bom senso. Veja que toda vez que tem coisas depreciativas, mesmo que nós estejamos na segunda parte aqui da seção que diz respeito a prejudicial, fala prejudicial, nós vimos ali potencial prejudicial. Mesmo que seja só depreciativo, como um potencial de prejudicar, nós precisamos ter bom senso. Sempre quando for depreciativa, o bom senso ele aflora. Algumas coisas são meio óbvias, ou muito óbvias, que nós não temos que falar, né? Coisas que nós não precisaríamos nem estar estudando para entender. Então, vejam bem, nós precisamos dar uma lida novamente. Diferentemente das afirmações depreciativas, uma afirmação que não contém desprezo, não estou desprezando, credo, ela tem uma... Não, estou só falando ali, ela tem uma memória fraca, ela não lembra nem o número do telefone, né? Não contém desprezo, mas apresenta um dano potencial, porque apresenta, pode ser feita sobre uma pessoa, se não houver dúvida de que ela não tem objeções. Eu não tenho objeções, mas eu gostaria que não falassem, coisa tão simples, tão de bom senso, tão de discernimento. Mais adiante ele disse, alguém frequentemente falar sobre a sua incapacidade, né, de lembrar até do número do telefone, não seria proibido aos outros repetir essa afirmação, desde que nem o falante e nem o ouvinte criem uma imagem negativa sobre a pessoa com a memória fraca. Então, por exemplo, assim, sabe que a Sharon tem uma memória fraca. Aí aquele que ouviu dizer, eu também tenho, ou ela tem uma memória fraca, está tranquilo assim? Então parece que está tudo bem. Essa é a parte do Lashon Hara. Agora nós vamos ler Shmirat Lashon e vamos compreender um pouco mais. O adendo deste lado é esse que eu penso do discernimento.
Comente aí, os comentários é para vocês usarem o quanto puderem e quiserem. Eu penso particularmente que se nós pudermos segurar até mesmo esse tipo de comentário, é melhor, porque nós precisamos conhecer muito bem para quem nós estamos dizendo, né? Você sabe o número do telefone da Sharon? Olha, nem ela sabe. Eu perguntei, ela me deu um número errado, sabe? Estamos ali numa conversa onde ninguém tem a intenção de depreciar ou de prejudicar a Sharon. Então, tudo bem, de repente, sei lá. Penso particularmente que essa parte do discernimento e do bom senso nos faz Shmirat Lashon, nos faz fazer Shmirat Lashon. Vamos lá. Palavras poderosas. Todas, né? As boas e as más. Poderosas. Por isso que um pedido de perdão, por exemplo, para alguém que não está esperando isso, ou alguém que não é muito legal com você, mas aí de repente você faz uma coisinha erradinha lá também, você com essa pessoa, você chega e pede perdão, é poderoso isso. Poderoso. Talvez melhore tudo, talvez piore e a pessoa fique com raiva de você porque você é uma pessoa que pede perdão. Coisas do ser humano. Então vamos lá. Palavras poderosas. O poder da palavra é a grande ferramenta com a qual o homem pode construir o céu e a terra. Estou dando uma ajeitada aqui que a coisa ficou preta aqui. Construir céu e terra, olha a amplitude. O poder da palavra é a grande ferramenta com a qual o homem pode construir o céu e a terra, como está escrito. E eu coloquei as minhas palavras na tua boca, para implantar os céus e para estabelecer uma base para a terra. Isso é Isaías 51:16. Que bom que nesse momento tem escrito aqui, vocês não precisam dizer que eu tenho a memória fraca, porque eu estou lendo Isaías, né? Ishayahu 51:16. O profeta fala no sentido mais literal, pois através das palavras sagradas do estudo da Torá e da oração que uma pessoa pronuncia nesta terra, mundos elevados e anjos são criados no céu. Em relação a estes últimos, a Mishnah afirma: aquele que cumpre apenas uma única mitzvah ganha um advogado particular. Isso é no Pirkei Avot 4:13. Com advogado, a Mishnah quer dizer que esses anjos intercederão em nome da pessoa perante o trono divino. Em alguns dias atrás, não vou saber agora qual dia, vejam, viu, minha memória? Não vou saber qual dia, nós falamos muito sobre não só o advogado dos céus que vai interceder por nós no tribunal celestial, mas também o acusador. Falamos vários dias sobre o acusador. Então, as palavras são tão poderosas que quem de vocês não escutou falar o termo formas pensamento, né? Formas pensamento. Nós criamos coisas com as nossas palavras. Então, quando nós falamos mal, quando nós fazemos lashon hará, maledicência, ou outros aspectos de lashon hará, de maledicência, nós criamos acusadores. O acusador, que é o Yetzer Hará, ou o anjo mau, ele está ali à espreita, esperando, porque este é o serviço dele. Todos os anjos são anjos de Hashem. Este é o serviço dele. O acusador está ali, esperando que nós façamos um lashon hará, que nós façamos um pecado e que ele tenha subsídio suficiente para nos acusar num momento de julgamento, num tribunal celestial. Compreendam as metáforas da nossa consciência. Então, quando nós falamos coisas boas, ou quando nós fazemos Shmirat Lashon, como é o correto fazer, ou melhor, quando simplesmente nós abdicamos de lashon hará, não fazemos lashon hará, nós criamos forma pensamento de anjos bons que vão interceder como advogados. O advogado de defesa, sabe? Vai ter o acusador, né? Coitados dos promotores.
Vamos dizer que seja um promotor, né? Vai ter o acusador e aquele que vai nos defender, o advogado, que intercede através, né, através dele mesmo, através da nossa fala boa, com relação ao tribunal celestial, ao nosso julgamento. Então vai depender do que nós falarmos, vai depender do que nós pensamos, vai depender do poder que nós colocamos também nas palavras. Criar um anjo bom ou criar um anjo mau. Queremos anjos bons. O nível de santidade desses mundos, tá? Mundos superiores. E anjos não são outros mundos, tá, gente? Assim, ó, esse aqui é o mundo do planeta Terra, daí tem o mundo do planeta dos macacos, aí tem o mundo do planeta dos homens, aí tem o mundo do planeta dos anjos. Essa ideia, esse conceito de mundo é nesse mundo, é no mundo de Hashem. Nós estamos falando aqui de outras dimensões de consciência mesmo e outras dimensões de consciência divina. Os conhecidos Olamot, poderíamos entender assim, mas enfim, os planos superiores. O nível de santidade destes mundos e anjos depende de 2 fatores: a disponibilidade espiritual da pessoa na época em que fez a mitzvah, que fez o preceito, o mandamento, e a qualidade do meio através do qual a mitzvah foi realizada. Conversamos sobre isso na Ética do Sinai. Há que ter qualidade também. Uma pessoa que evita Lashon Hará e utiliza este poder da fala de forma positiva está realçando para sempre o poder espiritual das suas palavras, o poder espiritual, porque esse poder de construir céu e terra é um poder que pode destruir céu e terra. Olha o barulhão. Portanto, o estudo da Torá e as orações que emanam dos seus lábios são dotados de uma luz espiritual elevada. Por quê? Vou ler essa frase de novo. Portanto, o estudo da Torá e as orações que emanam dos seus lábios são dotados de uma luz espiritual elevada. Quando nós estamos estudando a Torá, o Yetzer Hará, a gente nem lembra que ele existe. Ele está dentro de nós, mas a gente nem lembra que ele existe. Quando nós oramos, quando nós meditamos, emanam dos nossos lábios, quando nós falamos também, essa luz espiritual elevada. Vou contar uma coisa aqui que talvez seja conhecida, mas nós sabemos que, eu vou resumir, muito resumida a história, mas o rei David, ele ficou sabendo, né, que talvez ele morreria, ele estava fazendo uma conta lá, falando com Hashem, que ele morresse então, sei lá, no domingo. Não ficou claro, Deus não disse para ele, sim, será no domingo, será... Bom, mas ele não queria de maneira nenhuma falecer no Shabat. Então, o que ele fazia? Porque estava certo que seria assim. Quando você está estudando a Torá, quando nós estamos elevando o nosso pensamento, a nossa fala, elevando, né, para os planos superiores, estudando a Torá divina de Hashem, o anjo da morte, ele não consegue nos levar. Então o rei Davi estudava dia e noite, ele estudava muito a Torá, né? Eu acho que principalmente no Shabat. Então o anjo não conseguia, simplesmente não conseguia levá-lo, o anjo da morte, porque ele estava sempre estudando a Torá. Então, imagina o poder de estudar a Torá. Estudar a Torá, meditar na Torá e viver a Torá. Essa história é boa, talvez um dia eu conte inteira aqui. Vamos lá. Portanto, o estudo da Torá e as orações que emanam dos seus lábios são dotados de uma luz espiritual elevada. É como uma redoma, uma cerca na nossa fala que se eleva espiritualmente. Pelo contrário, se uma pessoa manchar a sua boca com boatos, zombarias, falsidades e coisas do gênero,
Com que tipo de santidade essas palavras de estudo e oração podem ser dotadas? Pensem. É um artesão que danificou seriamente a sua ferramenta indispensável. O seu único recurso é corrigir-se e refinar o seu poder da fala. Veja que ele não diz aqui que está tudo perdido. Então, o artesão danificou a sua ferramenta. Nós falamos sobre isso num determinado momento. Eu acho que no dia 22º, 21º, nós estávamos falando justamente da ferramenta que é a fala, né? Então, esta ferramenta é uma das ferramentas que a Hashem nos deu para nos comunicarmos, para nos elevarmos e tudo mais. Mas ela é uma das mais importantes, porque nós pensamos e aí nós preferimos as palavras. Então, nós como artesãos e artesãs, danificamos esta ferramenta com boatos, com zombaria, com falatório, com lachonará, com coisas que não importam, com futilidades, com palavras materialistas exacerbadas e tudo mais. Então nós danificamos. Se era uma lima, se eram aqueles cortadores, por exemplo, de madeira, se nós somos escultores, não de estátuas idólatras, né? Escultores de madeira, nós precisamos, né, como artesãos, que o corte seja bem feito, que esteja bem afiado. Nós estragamos isso. Então nós colocamos fora essa lima, não sei o nome, este estilete, este material, esta ferramenta, nós colocamos ela fora e desistimos de tudo. Não queremos mais ser artesãos e artesãs. Não, nós corrigimos, nós vamos lá, afiamos a faca, né? Como é que é? Quem afia a faca sabe para que serve o fio. Então nós vamos lá, afiamos, atualizamos essa ferramenta, né? Corrigimos o dano que nós mesmos fizemos nessa ferramenta. Isso é o Shemirat Lashon. Isso é a correção. Fez Lashonará? Se corrija. Vamos nos corrigir. Estragou a sua ferramenta de fala? Todos os acusadores estão à sua frente ali, ó, te apontando o dedo. Já era para ti, perdeu. Porque, não, você corrige, você se modifica, você exalta, você medita, você estuda a Torá. Estuda quanto mais você puder, porque, felizmente, quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós queremos estudar. Vejam que chega Shavuot agora e os judeus religiosos, tem que ser religioso, né? Não adianta ser judeu. E os Bnei Noach podem fazer isso, mas é uma prática, uma tradição judaica, estudar a madrugada inteira do dia de Shavuot. Isso significa que quando o povo recebeu a Torá, eles não conseguiram se desgrudar da Torá. Eles não conseguiam parar de estudá-la, de ver, era um presente de Hashem. E eles passaram a madrugada inteira lendo, estudando a Torá. Eu imagino como é que deve ter sido. É isso que significa o simbolismo lá, esse acontecimento, é o simbolismo que nós trazemos aqui, enquanto nós estamos estudando a Torá, servindo a Hashem, quando nós estamos fazendo o Shemirat Lashon, não tem acusador que se crie. Então, se por um acaso no decorrer da sua vida, da minha vida, da nossa vida, do nosso dia, porque isso acontece praticamente quase que todos os dias, por isso é um treinamento sem data, nunca termina. Quando nós percebemos esse acontecimento, nós corrigimos, não jogamos as ferramentas fora. Como é que diz assim, jogar a cortina? Não sei como é que diz assim, jogar a toalha, dar tudo por perdido. Não, nós vamos corrigir e vamos continuar a nossa vida e nos ajudando. Esse foi o 23º dia do nosso treinamento de não fazermos Lashonará e fazermos Shemirat Lashon. E eu gostaria de dizer para vocês que o estudo da Torá nos modifica de tal maneira que há uma vergonha implícita que se torna explícita quando nós proferimos Lashonará, porque nós conhecemos agora a lei e porque nós nos
nos afeiçoamos, é a palavra, por ela. Quando nós estudamos a Torá, quando nós estudamos as leis divinas, meditamos nelas, o nosso amor, esse amor que é humano, aumenta por Deus, pelo semelhante, por todas as coisas. E assim nós equilibramos aquilo que vem de volta para nós. Eu sempre enfatizo para que a gente não se perca em algumas qualidades e coisas que são nossas. Hashem não tem amor ou ódio, nem por nós, nem por nada. Fica estranho, porque muitas vezes vocês vão ouvir eu falando assim, ai, Deus é amoroso. São tudo metáforas. São absolutamente tudo metáforas, atributos sentimentais, emocionais, que dizem respeito à nossa alma animal, não aquela ralinha, mas um pouco mais acima, né? Não aquela que come e bebe, mas um pouco mais acima. Esses atributos dizem respeito emocionais e de sentimento ao ser humano. Quando nós falamos de amor de Hashem por nós, não é o mesmo amor que nós sentimos. Então, ele não sente amor, ou ele não sente ódio, ele não sente, né? Ele é o criador dos conceitos, o criador de nós, o criador de tudo isso que nós sentimos, que nós vemos. Então, quando nós estudamos a Torá, nós é como se nós olhássemos para ela e ela reflete aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. Então, se nós formos amorosos, se nós fizermos Shmirat Lashon, se nós tivermos respeito pelo próximo, é isto que a Torá vai nos passar. Se nós estivermos numa vibe meio odiosa, raivosa, nós vamos sentir outras coisas. Nesse momento, nós temos que insistir, porque o fundamento todo é nos educarmos. O objetivo é nos aproximarmos realmente, nos conectarmos com a divindade. Então nós precisamos estar, Shmirat Lashon, obviamente, nós precisamos estar equilibrados com os sentimentos, com as sensações, com o nosso intelecto. Nós precisamos ter uma fé lógica aqui, sentimentos lógicos. Então estudamos a Torá e nos sentimos próximos. E o acusador não chega, chegam todos os advogados, os anjos de asas brancas, maravilhosos, fofinhos, que vão nos defender, porque quando saem palavras bonitas da nossa boca, perfumamos a atmosfera. Quando sai Lashon Hará, há um cheiro fétido no ar, porque é assim que as coisas funcionam. Então, este foi o 23º dia do nosso treinamento de não fazermos Lashon Hará. Não fique falando se as pessoas têm ou não têm memória, ou deixam de ter memória, nem que ela não se importe, né? Nem que ela não se importe, e procure não fazer isso. De uma maneira educada, dizer, olha, só um pouquinho, vou perguntar, você lembra de tal coisa? Seja educado. Sermos educados também diz respeito a Shmirat Lashon. Uma pessoa mal educada, ela é lashonarenta. E o mal educado aqui não é o sem estudo, é mal educado mesmo, grosseiro. Então vamos tentar não ser assim e tratarmos o outro com amor. Então não vamos, amor nosso, amor humano. Então não vamos falar se ele tem ou não tem memória, não vamos falar nada se nós não tivermos coisa melhor para fazer. Então agora nós vamos ler, aproveitem esse momento para curtir, comentar, principalmente comentar aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão conseguindo, e se estão conseguindo. Se vale a pena treinar no fazer Lashon Hará. Então curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês amam e que amam vocês e as outras também, para que elas aprendam e para que os vídeos sejam vistos por mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. E sim, nós aqui no meio do YouTube somos meio que obrigados a falar essas frases um pouco chatas, mas é isso que faz nós podermos continuar aqui. Então, eu vou ler hoje o Salmo 13, porque é dia 13 mesmo de Iyar, eu resolvi ler o Salmo do dia. Tenham todos um ótimo dia de boquinha fechadinha. Abre a boca só para falar salmos, Terrilim, pronto. Passa o dia inteiro falando palavras de Torá. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre?
Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz de meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meu inimigo, eu o venci. E se regozijem meus opressores por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei. Meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno que me cumulou de benefícios. Podem dizer um amém. Até mais. Tenham um maravilhoso dia. Todos vocês. E eu também.